Queridos irmãos, a paz do Senhor, aos irmãos, às irmãs, companheiros de ministério, pastores, missionários. Mais uma vez agradecemos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui junto, através das redes sociais. E quero mais uma vez orar junto com os irmãos e compartilhar uma palavra que Deus tem colocado ao meu coração. E antes disso, vamos orar agradecendo a Deus por todas as coisas, também pelos que o Senhor tem levantado no meio dessa situação, aqueles que cuidam, administram todas as coisas enquanto nós estamos em casa com a nossa família seguro. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, te agradecemos por cada servo seu, Senhor, serva sua, cada família, Senhor, que tem estado servindo, adorando a Ti, Senhor, dando a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória. Ó Pai, também te agradecemos, Pai, por este país, Senhor, o país de Portugal. Ó Pai, que está, Senhor, lutando contra essa situação, ó Pai. Nós também agradecemos a Ti, Senhor, pela organização. Senhor, agradecemos a Ti, Senhor, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito. Ó Pai, através da vida deles, o cuidado, Senhor, as atenções, ó Pai, tomada com o público, ó Pai. Agradecemos, Senhor, pelas autoridades, Senhor, deste país. Agradecemos também, Senhor, pelos médicos, pelos enfermeiros, ó Deus. Agradecemos também, Senhor, pelos aqueles que estão na linha de frente, trabalhando, ó Pai, nos supermercados, açougue, farmácias, em tudo aquilo, Senhor, que é necessário para que o povo, Senhor, se mantenha em calma e na tranquilidade dos seus lares. E que cada lar, Senhor, venha conhecer o Teu amor, a Tua palavra, através, Senhor, da pregação do Evangelho, Senhor. Que as redes sociais, sendo usado elas, ó Deus, de uma maneira especial, possa levar paz, Senhor, possa levar o Teu nome, Senhor Jesus, a cada casa e a cada irmão ou irmã que está longe um do outro, Senhor, mas unidos através do Teu Espírito Santo. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, agradeço também pelas orações, pelo cuidado, pelo carinho de cada irmão, para comigo, para com a minha família. Estamos bem, graças a Deus. Muito bem, hoje o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos também, seguindo, em termos de oração, os desafios da oração, e gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Lucas 18, do versículo 1 ao 8. Diz assim: contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que ia ter com ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me incomoda, hei de fazer-lhe justiça, para que ela não continue a vir molestar-me. Prosseguiu o Senhor Jesus: ouvi o que diz esse juiz injusto. E não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a Ele, já que é longânimo para com eles? Digo-vos que depressa lhes farei justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? O Senhor Jesus deixa aqui esta parábola sobre a situação de uma mulher, como nós bem vemos, de uma viúva, e nós sabemos normalmente quais são as dificuldades de pessoas que se sentem sozinhas ou perdem um ente querido. E essa mulher, pelo desespero que Jesus aqui retrata nessa parábola, ela estava completamente sozinha, desesperada. No verso 1, antes de Jesus contar sobre o desespero de uma mulher correndo atrás da justiça de um homem,
Jesus fala assim, essa parábola é sobre o dever de orar. Aquela mulher estava correndo atrás da justiça da terra. Agora, quanto aos cristãos, como o Senhor Jesus diz aqui, os escolhidos de Deus, aqueles que foi salvo pelo sangue de Jesus Cristo, não seria nosso também um dever de orar? Não estaríamos aqui sendo engajados e também sendo aqui chamado a atenção pelo dever da oração? E diz claro, o dever de orar sempre e nunca desvalecer. Desvalecer também há alguma coisa com relação ao desânimo. Quando estamos desvalecidos, estamos desanimados, sem coragem, sem vontade de fazer nada. E o Senhor chama a atenção com relação a esse sentimento diante a oração que devemos fazer. Sermos constantes em oração. Né? E aí então ele diz, dever de orar sempre e nunca desvalecer. E eu fiz aqui algumas anotações sobre este primeiro versículo. A oração é o remédio contra o desânimo. Quando deixamos de orar, somos completamente sufocados pelo medo e pelo desânimo. Vamos perceber que uma vida que vai diminuindo a frequência de oração, o desânimo bate a porta e aí então logo em seguida o medo vem nos afrontar, porque estamos desprotegidos, estamos distante daquele que pode nos trazer o alento. Sem oração não há poder para lutas espirituais. Nós não temos poder contra as potestades espirituais que assolam o dia e a noite, como diz o salmista. Sem oração não venceremos as perseguições. Tantas situações que somos perseguidos e queremos nos defender, queremos nos justificar, mas a palavra de Deus vai nos dizer que somos justificados por Jesus. O mundo vai sempre acusar. O mundo acusou Jesus e também vai acusar, porque essa promessa é o que o Senhor Jesus nos deixa. No mundo tereis aflição, né? Então, sem oração nós não vamos vencer as perseguições. Sem oração perdemos a conexão com Deus. Você vai perceber que você fica vazio, o desânimo chega, o medo chega, e de tanto tempo sem orar, sem buscar a Deus, você está completamente vazio e às vezes até com vergonha de se ajoelhar. E aí é onde nós abrimos espaço, aonde o inimigo tem colocado muita dúvida no coração dos homens, principalmente no coração da igreja, daqueles que se dizem estar juntos. O fato de estarmos na igreja ou estarmos em comunhão com os irmãos é selado simplesmente pela oração. A comunhão verdadeira está no Espírito Santo. Não é o fato de estarmos no mesmo local se nós não estivermos falando de Jesus, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo. A comunhão não é verdadeira. Nós só teremos comunhão através de Cristo Jesus, através do Espírito Santo que habita em nós. Então, nós vamos perceber que sem a oração nós corremos riscos, e riscos gravíssimos. E não é só para hoje. Quando cometemos erros de não orar, de não buscar a Deus para tomar decisão, para ir atrás daquilo que é necessário, para até pregar o Evangelho, precisamos de oração. Precisamos saber exatamente como falar, o que falar, a maneira que precisamos nos expressar, porque na verdade estamos falando com alguém que está perdido, com alguém que precisa de uma esperança. E nós, através da oração, através da palavra de Jesus, do Evangelho de Jesus, nós temos a esperança. Nós, como igreja, levamos a esperança a essas pessoas. Então, nós vamos ver claramente, a partir do verso 2 até o verso
6. O contraste entre a viúva e a igreja. Esta viúva, quando Jesus fala aqui nessa parábola, não é a igreja. Aqui ele está dizendo realmente de uma história, de uma parábola em que retrata o sofrimento de alguém que está completamente sozinho, seja na justiça, seja na família, seja em conhecimento. Então ele vai dizer que essa viúva, uma das características dessa viúva, ela está desprotegida, ela está sozinha, ela está indefesa, não conhece o juiz e não tinha acesso ao tribunal. Por isso é que a hora que ele andava para lá e para cá, ela estava sempre atrás dele, porque ela não poderia entrar no tribunal. Já a igreja é assim, nós temos o nosso nome escrito no céu. Temos livre acesso ao trono da graça por meio de Jesus Cristo. Temos um advogado justo, que é Jesus Cristo. Temos as Escrituras, que tem centenas de promessas do cuidado generoso de Deus para com a sua igreja. Então a igreja, ela está munida de toda a proteção. A igreja tem tudo o que é necessário para fazer a vontade de Jesus. Ela não tem desculpa. Ela não pode cruzar os braços e dizer não dá mais. Já cansamos. Isso é impossível. Porque tudo o que ela precisa, o Senhor Jesus já deu à igreja para estarmos nesse mundo como vencedores e até mais que vencedores. Nós entramos confiante no trono da graça. Está em Hebreus, capítulo 4, verso 14 a 16. Diz assim: tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Verso 16. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça a fim de sermos socorridos nos momentos oportunos. Socorrido no momento oportuno. Esta é a palavra de Deus. Esta é a promessa de Deus. Há um sacerdote, um bom pastor, que é consolador. Muitas das vezes nós fechamos os nossos olhos e não saem palavras da nossa boca. Porque a situação ou é constrangedora, ou é difícil, ou aos nossos olhos é impossível. Mas o Senhor Jesus vai dizer assim, nessa parábola: e não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a Ele. Há um detalhe aqui, dia e noite. Qual é o tempo que eu estou passando para defender a minha causa? Para clamar pela minha causa? Quais são o sacrifício que eu estou oferecendo, sacrifício vivo e racional a Deus, para que Ele possa me responder? Porque aqui o Senhor Jesus diz, dia e noite. E a pergunta é, quão importante é essa questão para você? E para mim também faço a mesma pergunta. Se clamarmos ao Senhor, Ele nos ouvirá. Ele compadecerá a nossa causa e Ele vai responder com pressa. Quanto mais clamarmos, quanto mais buscarmos,
mais pressa há de chegar a nossa resposta. Eu não sei qual é a sua situação, meu querido irmão, minha querida irmã, ou até mesmo você que está longe do Senhor, ou até mesmo você que quer se achegar a perto dele e vem um receio de: será que ele vai me perdoar? Será que ele vai me entender? Vai. Ele é o teu Criador. Agora ele quer ser teu Salvador, aquele que te resgata. Não importa o lugar onde você está. O Senhor estende a mão para você hoje e te chama: filho, vem ter comigo. Eu estou disposto a lutar pelas suas causas. É esse Deus maravilhoso que temos. É um Deus que luta por nós. Em 1 Coríntios, vai nos dizer que 1 Coríntios, capítulo 1, verso 3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Pai, porque está perto. Pai, porque ouve o gemido do filho, da filha. Pai, porque conhece a necessidade daqueles que está perto. Pai, porque olha para o seu filho com proteção, olhar de proteção, olhar de amor, de cuidado. E aí sim nós vamos ver a misericórdia de um pai, quando ele nos abraça nos momentos mais difíceis. Por isso que é melhor nós levarmos as nossas súplicas, as nossas orações aos pés do Senhor Jesus. Porque não seremos deixados para trás. Não seremos decepcionados. Há um certo evangelista e ele usa essa metáfora e ele diz: nós não podemos mais voltar no tempo e resolver os problemas, porque agora, com mais experiência, talvez nós temos a solução. Mas o problema aconteceu no passado e é impossível voltar no passado. Mas algo eu e você pode fazer hoje. Pegar o problema que aconteceu no passado e está trazendo coisas arrastadas até no dia de hoje e depositar ao pé do nosso Jesus. E dizer: Senhor, está aqui, eu não posso voltar mais no passado. Mas eu acredito, Senhor, que o Senhor é o meu justo juiz. É o juiz que tem compaixão. É o Pai misericordioso que resolve o meu problema. Pois não há mais ninguém que possa fazer isso. Portanto, o Senhor olhará para o seu problema, para o meu problema, e resolverá no tempo dele, que com certeza vamos entender que é a pressa que ele vem ao nosso encontro. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te guardar, porque ele é o nosso consolador. Se você chora no lugar certo, aos pés do Senhor Jesus. E as lágrimas estão sendo levadas ao Senhor. Não desista de orar. E se por um acaso você está bem, já sabe que a oração ela tem feito efeito, conta os testemunhos da oração. Conta os testemunhos. Nós somos testemunhas do Evangelho. Nós somos salvos e a transformação da nossa vida vai despertar o coração de mais alguém. Conta as bênçãos. Conta as bênçãos. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa guardar o seu coração. Mas que você também possa expor tudo aquilo mais íntimo do seu coração. E buscar em Deus a resposta para o seu problema, para a sua situação. Para que você possa entender que Ele é Deus Pai. Pai cuidadoso. Pai que ama os seus filhos. Pai que protege os seus filhos. Que Deus possa abençoar a sua vida. Aqui, nós sempre observamos que quando se apegamos a Deus, quando nós corremos a Deus, o nosso coração sente alegria, mesmo em meio à turbulência, porque estamos sempre acompanhados, nunca estamos sozinhos. Se olharmos ao redor, podemos não ver ninguém, mas quando oramos,
o Senhor está ao nosso lado. Que Deus abençoe você. Eu vou fazer uma oração. Pai amado, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos, Senhor, porque nessa parábola, quando o Senhor contou aos seus discípulos, o Senhor deu-nos o dever de orar para que não venhamos cair no desânimo. E dando o exemplo da injustiça deste juiz para alguém que estava necessitado e solitário, o Senhor mostra o contraste em que hoje a igreja está acompanhada. Hoje a igreja está protegida. Hoje a igreja tem um advogado fiel e justo para lutar pelas causas dos teus servos. Obrigado, Senhor, pelo teu Filho. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso juiz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor julga as nossas causas. O Senhor também nos repreende. Ó Pai, nós sabemos, Senhor, que há muitos irmãos e irmãs neste momento, Pai, elevando o pensamento e o coração a Ti, Pai. Sonda, Senhor, o coração, sonda os pensamentos. Recebe, Pai, essa oração, Senhor, para que venha trazer frutos, e frutos, ó Pai, com abundância de bênção, de alegria, de resposta, ó Pai, para que o Seu nome seja cada vez mais glorificado através da vida dos Teus servos, de uma igreja, Senhor, que tem sido a Sua igreja na terra. Uma igreja, Senhor, que tem lutado e corrido atrás, Senhor, das almas. Senhor, usa cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada adolescente, cada criança, ó Pai, como missionários, como os enviados seus, ó Pai, nas escolas, nas casas, nos trabalhos, ó Pai, para que eles possam claramente, Senhor, orar, espalhar o Seu Evangelho, Senhor, e sermos testemunha de um Deus vivo, um Deus compassivo, um Deus que ama e um Deus que resgata aquele que está perdido. Senhor, abençoa os irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e de Deus nosso Pai e a consolação do doce Espírito Santo esteja na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa nos abençoar.